Olá família, tudo bem? Eu venho explicar hoje para vocês a atividade da apostila da semana. Essa semana a gente vai estar trabalhando a vivência 10 da apostila, que se encontra na página 40, ó, a vivência 10, que se encontra na página 40 e 41. Na semana anterior, só retomando mais ou menos o que a gente trabalhou a importância de quem me ajuda, o que a criança sabia, o que ela estava ali aprendendo aos poucos, quem é a pessoa que ela ia levar para a lua, tudo, né? E agora essa semana, ainda trabalhando ainda a ajuda do próximo, a importância de estar com o outro, a gente vai estar trabalhando essa vivência que fala sozinho ou com ajuda. Algumas atividades eu faço sozinho, mas para outras eu preciso de ajuda dos adultos. E com essa pandemia, né, que no caso a gente tá convivendo muito com o outro, eu acho que esse é um momento bem legal da gente estar trabalhando isso, onde a criança consegue perceber o que ela tá aprendendo, o que ela já sabe e que antes ela não sabia e que muitas vezes passa despercebido. Por exemplo, quando uma criança é pequena, ela não sabe ainda, por exemplo, abrir uma garrafa, não sabe erguer a roupa quando vai, por exemplo, no banheiro fazer xixi, não sabe colocar o sapato, e são pequenas coisas que vai construindo a criança para que ela se torne um indivíduo maior, né? E a gente às vezes acaba passando despercebido, mas que para uma criança é tão importante. A gente vê muita diferença isso na escola. Tem crianças que vão, por exemplo, que não conseguem saber qual chinelo coloca de qual lado, ou como abrir a garrafa, como fechar o zíper da bolsa, por exemplo. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, que pra gente é uma coisa que passa ali, que é uma coisa normal, uma coisa banal, né? Mas pra uma criança, uma simples coisa tem uma grande importância para ela. Nessa atividade, pede assim, as imagens que colei aqui, do quadro da página 7 do Tony Ação. Então, para você estar fazendo essa atividade com o seu filho, você precisa dessa apostila, ó. Tony Itinerários, tá? Você precisa dessa apostila e dessa daqui, do Tony em Ação. Nessa você vai na página 7, tá? E vai ter dois quadros que você vai ter. Com a ajuda de um adulto da minha família, desenhe uma atividade que eu consigo fazer sozinha. Então a criança vai desenhar, por exemplo, o que ela consegue fazer sozinha? Ela consegue colocar um sapato? Ela consegue ir ao banheiro sozinha já? Consegue almoçar sozinha, jantar sozinha? O que ela consegue estar fazendo, tá? Então, e daí ela vai desenhar da forma que ela sabe e a mamãe e o papai vai estar escrevendo aqui, ó, a pessoa que estiver acompanhando vai estar escrevendo no primeiro quadro, tá? O que ela consegue fazer sozinha. No quadro abaixo tá escrito assim, e aqui eu desenho uma atividade que eu preciso de ajuda ainda para fazer. Então, por exemplo, o que a criança precisa de ajuda para fazer, tá? Então você vai estar vendo, falando caso a criança não saiba, e fala pra ela, olha, por exemplo, você precisa da minha ajuda para fazer tarefa, você precisa de ajuda para esquentar alguma coisa, muitas coisas a criança ainda precisa de ajuda, porque eles são pequenos, né? E o legal dessa atividade é você estar mostrando para ela quando as crianças estão crescendo. Mostrar o que antes ela sabia e antes não. Se você puder, pegue foto, sabe? Que nada como uma forma melhor de recordação é você mostrar uma foto. Mostra lá pra criança uma foto de quando você tinha 1 ano ou quando você tinha alguns meses. Nessa fase você ainda não sabia andar e hoje você já sabe. Nessa fase você estava só engatinhando e você aprendeu a andar. Nessa fase você só andava ali apoiando nas coisas e depois só que você começou a andar. Nessa fase você ainda não comia sozinho, ou você mamava, usava chupeta, por exemplo, usava mamadeira e agora você não usa mais. Nessa fase a mamãe e o papai te ajudavam nisso e agora você já consegue. Para que a criança consiga perceber o que ela já aprendeu, que ela já ali amadureceu, que isso são coisas que a gente passa despercebida, a criança vai aprendendo, vai acumulando ali conhecimento e nem a gente mesmo com toda a correria do dia a dia acaba parando para perceber e citar isso para a criança e explicar para eles, olha, conforme a gente vai crescendo, você vai aprender a fazer as coisas sozinhos igual a mamãe e o papai, ou a pessoa que acompanha ele, e fala também sobre você. Quando eu era pequena, na sua idade, eu não sabia também, e hoje eu já sei. Dá o seu exemplo, porque ninguém é tão importante quanto o papai e a mamãe para a criança. Que no caso, quando a criança ela é pequena, né?
A mamãe e o papai é sempre o maior modelo. Então, cite você mesmo como exemplo. Fala, olha, você sabia que quando eu tinha tal idade ou a sua idade, eu ainda não sabia andar de bicicleta e hoje você sabe, ou você vai aprender também. Então, mostre pra ela. Mostre uma foto sua, uma foto de algum familiar, sabe? Mostre porque a foto é uma lembrança mais do que concreta. Mais do que você falar alguma coisa que vai deixar vago para a criança, é você demonstrar. Mostrar uma foto, um vídeo, algo que consiga ser relacionado a uma memória, ok? E a importância de falar sobre isso com a criança. Não é só a gente desenhar aqui ou falar sobre isso, mas mostrar para ela que ela consiga perceber a evolução de cada período, tá? E assim você vai estar trabalhando tanto a confiança, a independência, a autonomia, entendendo que é importante tentar. Então, assim, hoje, por exemplo, você ainda não sabe andar de bicicleta, mas conforme a gente for tentando, o que é que você vai aprender? Então, vamos tentar uma coisa nova? Por exemplo, o que você não sabe ainda? Olha, eu não sei, por exemplo, eu não sei arrumar minha bolsa para ir pra escola. Então, vamos arrumar? Então, você vai guardar isso. Ou, por exemplo, você bebeu uma madeira ou comeu alguma coisa, vamos levar até o lugar certo? Vamos guardar os seus brinquedos? Olha, mas eu não sei, vamos tentar? O importante é tentar. E a importância do tentar da forma correta também é muito importante. Todo mundo pode tentar. O que vai fazer com que a criança queira fazer de novo é a forma com que você interpreta tudo isso. Pra gente, às vezes, não tem assim, não faz diferença, mas para uma criança tem. Por exemplo, ela começou a andar de bicicleta. Ela caiu, acabou tropeçando e se machucou. O que você faz no caso? A criança caiu ou ela se machucou, assustou? Você sai correndo toda assustada, apavorada e acaba assustando a criança, ela não vai querer andar mais. Quando você age de uma forma diferente, explicando que nem sempre ela vai conseguir e que o quanto é importante você enfatizar isso de uma forma diferente. Por exemplo, olha filha, você andou um pouquinho, é normal você cair, é normal você não conseguir de primeira, vamos tentar novamente? A criança precisa ela entender que errar é normal e que nem sempre ela vai conseguir. Por quê? Porque se a criança ela acha que ela sempre vai conseguir, quando ela erra também, ela fica traumatizada. Não vai querer tentar. Então ela precisa entender que errar é normal, o importante é sempre tentar. Então, por exemplo, foi andar de bicicleta, caiu, tudo bem, filha, isso acontece, nem sempre a gente vai conseguir. Machucou, a gente vai estar cuidando do seu machucado e vai ficar tudo bem. O importante é sempre a gente tentar para que você consiga fazer o que você quer. E que se você errar, tá tudo bem também. Da mesma forma que às vezes a gente pergunta em sala, por exemplo, você que já estudou, muita gente que a professora faz uma pergunta e muita criança não tem coragem de responder. Por quê? A criança é tímida ou tem medo de errar. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar nas crianças desde pequeno. Porque muita gente deixa de tentar e deixa de conseguir por não tentar. Então a gente tem que já ir trabalhando com a criança que errar é normal. Que nem sempre a gente vai conseguir e que nem sempre vai dar certo. Então, sabe, sempre enfatizar isso. Olha, dessa vez você não conseguiu, mas tenta de novo. Olha, foi muito bom, sabe? Enfatiza mais ali aquela questão positiva do que tanto a negativa. E a gente vai trabalhando assim com ela. A autonomia, a independência e a confiança. Mesmo que ela errar, tudo bem, o importante é você tentar. E parabéns por ter tentado. Então, assim, você nessa página aqui, 7 do Tô em Ação, a criança vai desenhar o que ela consegue fazer sozinha e aqui o que ela precisa de ajuda. Você vai destacar e vai estar colando, tá? Na página que eu solicitei aqui na apostila, ok? Então é isso. E quando a gente voltar de tudo isso, eu vou estar mostrando o que cada criança sabe. Às vezes até quando a gente voltar já tenha mudado um pouco e a gente vai sentar em roda e conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então é isso, essa é a atividade da semana da apostila. Faz com o seu filho, se você quiser me contar também como foi, o que você achou de tudo isso, qual foi a experiência legal, eu estou à disposição. Se você também ficou com alguma dúvida, é só me chamar, tá bom? E é isso então, obrigado, uma boa semana, até a próxima.